Ela foi deixada grávida e em silêncio. Por 6 longos anos, criou o filho sozinha, sem saber se um dia ele perguntaria pelo homem que sumiu no dia seguinte à revelação. Mas agora, em uma noite onde todos os holofotes estão voltados para ele, ela reaparece com algo que ninguém esperava, nem mesmo ele. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Lívia Monteiro nunca esqueceu a forma como foi apagada da vida de Eduardo Bittencourt. Eles se conheceram nos bastidores de um desfile beneficente em São Paulo. Ela era uma modelo em ascensão, discreta, mas promissora. Ele, um empresário sedutor, respeitado no ramo de entretenimento e dono de uma presença magnética. Durante 3 meses, viveram uma relação intensa, recheada de promessas, das mais bobas às mais sérias, incluindo um "quero ter filhos com você", dito num sussurro de madrugada. Quando Lívia contou que estava grávida, esperava nervosismo, talvez surpresa, mas não frieza. Naquela mesma noite, Eduardo a convidou para um jantar no apartamento de cobertura onde morava com a mãe, Clara Bittencourt, uma mulher arrogante, de postura nobre e olhar julgador. Também estava presente Marina, a assessora dele, sempre elegante e misteriosa. Era uma encenação. Durante o jantar, ao invés de comemorar a nova fase, Eduardo foi ríspido. Disse que não podia se envolver com uma modelo de segunda linha com um filho fora dos planos. Lívia congelou. Sentiu o mundo girar em câmera lenta. Ninguém à mesa a defendeu. Todos apenas observaram o momento em que sua dignidade foi esmagada entre uma taça de vinho e um silêncio constrangedor. Na manhã seguinte, ela acordou com o celular bloqueado, contas conjuntas encerradas e nenhum sinal dele. Eduardo havia desaparecido, com a frieza de quem nunca pretendeu ficar. 6 anos se passaram desde aquela noite em que Lívia Monteiro foi tratada como um incômodo num jantar de luxo. Ela saiu daquela cobertura sem olhar para trás, carregando não só o filho que crescia em seu ventre, mas também uma dor silenciosa que nunca compartilhou com ninguém. Foi direto para o interior do Rio de Janeiro, para a casa da tia-avó Olinda, em Petrópolis. Lá, entre costuras simples e o cheiro de café coado, aprendeu a resgatar sua força. Lívia nunca mais pisou nas passarelas, mudou os cabelos, o estilo, o sobrenome profissional. Tornou-se apenas Lia, uma consultora de moda infantil que criava figurinos sob medida para campanhas publicitárias. Suas peças eram elogiadas em grandes agências, mesmo que ninguém soubesse quem era a mente por trás da marca Pequeno Brilho. Ela trabalhava de casa, de um pequeno apartamento alugado no Grajaú, zona norte do Rio, onde reconstruíra a própria vida com dignidade. Na sala apertada do apartamento, entre brinquedos espalhados e tecidos pendurados, Theo cresceu com riso fácil, olhos atentos e um carinho descomunal pela mãe. Era uma criança doce, criativa, com perguntas engraçadas e uma curiosidade quase poética sobre o mundo. Nunca questionou sobre o pai, embora desenhasse com frequência um homem de terno azul marinho segurando um microfone. Quando Lívia perguntava quem era, ele só dizia: "Acho que é alguém importante. Ele fala para muita gente." Lívia se sentia segura naquela bolha de anonimato. Costurava durante a madrugada, levava Theo à escola pública pela manhã e nos fins de semana faziam piqueniques improvisados no quintal da tia Olinda, onde ele corria entre os canteiros como se o mundo fosse sempre bonito. Ela não tinha luxos, mas também não devia nada a ninguém. Tinha paz. E isso, depois de tudo que viveu, valia mais que qualquer joia que Eduardo um dia tenha lhe dado. De vez em quando, no entanto, lembranças voltavam. Um perfume, um nome mencionado na televisão, um outdoor no Leblon com o rosto de Eduardo estampado como garoto propaganda de uma nova marca de cosméticos masculinos. O tempo parecia ter sido generoso com ele.
sempre sorridente, sempre rodeado por flashes. Nas entrevistas, falava sobre sucesso, empreendedorismo, meritocracia. Nunca sobre erros, passado ou responsabilidade. Mas Lívia nunca quis vingança. Guardava o passado em uma caixinha imaginária, trancada dentro de si. Estava mais preocupada em dar a Theo o que nunca teve. Amor constante, presença verdadeira e liberdade para ser quem quisesse ser. Aos 5 anos, ele já dizia que queria ser um príncipe que faz as roupas dos outros príncipes. E ela ria, orgulhosa, sempre perguntando: vai querer ajuda da mamãe costureira? Ele respondia: quero, mas eu vou escolher as cores, você só costura. Foi num final de tarde de quarta-feira que o passado bateu à porta. Miguel, seu antigo amigo dos tempos de passarela, voltou de viagem. Ele sempre foi o único que ficou, mesmo quando tudo desmoronou. Ligava em aniversários, enviava cartões no Natal e fazia questão de visitar Theo como um tio postiço. Mas naquele dia, ele chegou com olhos brilhando de empolgação. Trazia uma notícia. Lia, você precisa ouvir isso. Vai ter um evento enorme no Copacabana Palace, um gala beneficente. E adivinha quem vai ser homenageado como Homem do Ano no setor de imagem e influência? Lívia nem precisou perguntar. Sentiu o estômago revirar. Eduardo. Miguel assentiu com cautela. Ele sabia o quanto aquele nome ainda podia bagunçar as estruturas que ela demorou tanto a reconstruir. Mas tinha um brilho curioso nos olhos. Você não precisa fazer nada, só ir, só estar lá. Com Theo. Lívia demorou a responder. Passaram-se dias. Costurava à noite com mais força nas mãos, como se estivesse tentando costurar a si mesma. Observava Theo dormir e pensava se valeria a pena expor o filho àquela possibilidade. Mas então, num domingo de sol, Theo encontrou uma das antigas fotos de desfile de Lívia em uma gaveta. Mãe, essa moça parece você. Você era famosa? Ela sorriu. Em outra vida. Ele olhou para a foto como quem admirava um super-herói. Você podia usar essa roupa de novo. Acho que você ia brilhar. Lívia sentiu um nó na garganta. Theo tinha apenas 5 anos, mas às vezes parecia enxergar coisas que nem ela conseguia ver. Naquela noite, ela disse a Miguel que aceitava o convite. Pediu que ele conseguisse 2 convites oficiais, um para ela e outro para Theo. Mas só se for para ele usar o terno branco que ele adora. Não vou vesti-lo de miniatura de ninguém. Ele vai como ele é. Miguel sorriu emocionado. Vocês 2 vão ser o centro de tudo, e eu vou estar lá para registrar cada segundo. Lívia não queria aplausos, nem reações dramáticas. Não planejava dizer nada, nem se apresentar como mãe do filho de Eduardo. O que ela queria, no fundo, era apenas mostrar ao mundo que estava viva, que tinha vencido, e que o menino que um dia foi rejeitado, hoje andava ao seu lado, inteiro, feliz e cheio de brilho nos olhos. Se alguém precisava ser exposto, que fosse pela própria consciência, porque às vezes a melhor resposta é apenas aparecer. A semana do evento chegou como uma brisa disfarçada de furacão. Desde o momento em que Lívia confirmara sua presença ao lado de Theo, Miguel se dedicou a cada detalhe. Ele sabia que não se tratava apenas de uma aparição em um gala de luxo. Era uma travessia. Um momento que poderia marcar não apenas o fim de um silêncio, mas o começo de algo muito maior para os 2. E não era vingança, era presença, existência, afirmação. Lívia costurava o próprio vestido durante as madrugadas, entre um cochilo de Theo e o som do ventilador que balançava as cortinas da sala. Escolheu um tecido amarelo-ouro, vibrante e ousado. Não queria parecer uma versão triste de si mesma, mas também não buscava se parecer com ninguém além de quem era agora. O corte do vestido seguia as linhas do corpo com elegância, mas sem arrogância. O decote era discreto, o caimento impecável.
Uma peça feita com a precisão de quem aprendeu a lidar com linhas, tecidos e emoções ao longo de 6 anos de silêncio. Theo, por sua vez, não conseguia conter a empolgação. Tinha um carinho especial pelo terno branco que ganhara de presente do próprio Miguel meses antes. Sempre que usava, dizia que se sentia um príncipe que brilha. Ele sabia que iriam a um lugar importante, mas não fazia ideia de quem estariam prestes a encontrar. Lívia preferiu não prepará-lo para o encontro com Eduardo. Ela não sabia o que aconteceria e não queria que o filho criasse expectativas, boas ou ruins. Apenas desejava que ele estivesse ali, ao lado dela, sendo ele mesmo como sempre foi. Na véspera do evento, Miguel passou no apartamento do Grajaú com uma caixinha nas mãos. Dentro, havia um broche delicado em forma de estrela, cravejado de pequenas pedrinhas douradas. Era da minha mãe. Ela dizia que toda mulher que enfrenta o mundo sozinha merece carregar uma estrela no peito. Lívia sorriu com os olhos marejados. Prendeu o broche discretamente no ombro do vestido e o agradeceu com um abraço demorado. Você é minha ponte com o mundo, Miguel. Ele respondeu em voz baixa. E você é a razão de eu ainda acreditar nele. O dia do gala amanheceu com sol forte no Rio de Janeiro. O Copacabana Palace já estava tomado por vans de imprensa, tapete vermelho estendido e dezenas de profissionais correndo de um lado para o outro. Celebridades, empresários e políticos desfilavam entre flashes, sorrisos ensaiados e roupas deslumbrantes. Lá dentro, Eduardo Bittencourt revisava mentalmente seu discurso de agradecimento, cercado de sua equipe de imagem, Marina, sua assessora e noiva, e da mãe, Clara, que havia insistido em usar um colar de pérolas herdado da avó como forma de reafirmar sua postura altiva diante das câmeras. Enquanto isso, em um camarim reservado nos fundos do hotel, Miguel finalizava os últimos ajustes na maquiagem suave de Lívia. Theo girava animado em frente ao espelho, ensaiando um aceno tímido. Lívia o observava com um aperto no peito, como quem está prestes a mostrar ao mundo sua maior criação. Não uma peça de roupa, mas uma vida. Um menino nascido em meio ao abandono e criado com amor suficiente para nunca sentir falta do que não conheceu. Pouco antes de entrarem no salão principal, Miguel se aproximou de Lívia e disse em voz baixa: Você não deve nada a ninguém lá dentro. Nem explicações, nem sorrisos. Só caminhe. E deixe que eles sintam o peso da sua ausência transformada em presença. Ela respirou fundo, pegou a mão de Theo e assentiu. A entrada no salão foi como atravessar um campo minado de expectativas. Os convidados pararam de conversar. Os fotógrafos, movidos pelo instinto, voltaram suas lentes para a figura feminina em amarelo vibrante e para o menino de terno branco ao seu lado. Os flashes começaram a pipocar como fogos silenciosos. O tapete vermelho se iluminou com a presença deles. Lívia caminhava com passos firmes, sem pressa, com a cabeça erguida. Theo acenava discretamente para os garçons, encantado com os lustres e a quantidade de gente bonita. Eduardo, que já estava posicionado ao lado do palco, pronto para ser anunciado como o homenageado da noite, congelou assim que a viu. O copo de uísque tremeu levemente em sua mão. A música ambiente pareceu desaparecer. Marina olhou para ele e depois acompanhou seu olhar até a porta principal. Seu rosto se fechou no mesmo instante. Clara, que conversava com um político influente, virou-se por reflexo e perdeu a fala ao reconhecer a mulher que ela mesma ajudara a afastar. O mestre de cerimônias pediu silêncio, mas não precisou repetir. O salão inteiro estava paralisado. Todos queriam saber quem era aquela mulher que tinha entrado como se sempre pertencesse àquele espaço. Sem arrogância, sem alarde, apenas com presença. Theo segurava firme a mão da mãe e ela retribuía o gesto com ternura. Eles cruzaram o salão e pararam estrategicamente a alguns metros do palco. Não disseram nada, não chamaram ninguém.
Apenas estavam ali, visíveis, reais, inevitáveis. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Bittencourt não soube o que fazer com todos os olhares voltados para ele. Porque naquela noite, os holofotes não estavam apenas iluminando um rosto conhecido. Estavam, sem saber, denunciando o vazio que ele havia deixado para trás. Por alguns segundos, o salão do Copacabana Palace se tornou um espaço suspenso no tempo. Era como se até os lustres, imensos e cheios de cristais, tivessem parado de brilhar diante da entrada silenciosa de Lívia Monteiro e seu filho. As conversas cessaram, os talheres repousaram nas bordas dos pratos, os fotógrafos esqueceram a cerimônia e passaram a mirar suas lentes apenas nela. No meio de tanta pose forçada e sorrisos de ocasião, aquela mulher de vestido amarelo, com um menino de terno branco ao lado, parecia feita de outra matéria. Era real, intocável, inesquecível. Eduardo Bittencourt levou alguns segundos para entender que aquela figura diante dele não era uma miragem. O rosto dele, treinado para expressar controle e carisma diante das câmeras, tremia discretamente. O maxilar ficou tenso, os olhos arregalados. Marina, ao seu lado, percebeu o colapso acontecendo em câmera lenta. Seguiu a direção do olhar do noivo e franziu o senho, tentando identificar quem era aquela mulher que surgira como um furacão silencioso. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, sentiu algo parecido com uma vertigem. Ela não precisava perguntar nada. Aquilo era pessoal, era profundo, era perigoso. Clara Bittencourt, sentada na primeira fileira, ajeitou o colar de pérolas no pescoço, como se pudesse se proteger de um golpe invisível. Ela reconheceu Lívia no mesmo instante. Talvez pelo porte, talvez pelo andar calmo e determinado, ou talvez porque mães sabem quando o passado que enterraram decide voltar à superfície. Ela não sorriu, não cumprimentou, apenas observou, tentando entender o que Lívia queria com aquela aparição. E quem era o menino que caminhava ao lado dela com tanta leveza e segurança? Mas a semelhança com Eduardo já começava a causar burburinhos entre os convidados mais atentos. Theo olhava ao redor como se estivesse em um castelo. Seus olhos se encantavam com as luzes, os tecidos, os perfumes, mas o que mais chamava sua atenção eram os olhares. Não de medo ou julgamento, mas de surpresa e admiração. Ele não entendia completamente, mas sentia. E quando apertou mais forte a mão da mãe, ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso que dizia, estamos bem. E ele acreditou. Lívia não procurava ninguém. Não buscava se aproximar de Eduardo, nem se posicionar no centro da atenção. Mas era tarde para se esconder. Todos os olhares estavam nela. E mais ainda, no menino que a acompanhava. Uma repórter da revista Gente sussurrou para o fotógrafo ao lado. Anota esse momento. Tem algo aqui que ninguém previu. Pode apostar. Do outro lado do salão, 2 influenciadores de moda comentavam que o vestido de Lívia era uma obra-prima. Um deles anotava mentalmente. Pequeno brilho. Isso é coisa da Lia, só pode. Miguel, que acompanhava tudo à distância, observava com um misto de tensão e orgulho. Estava posicionado estrategicamente próximo à lateral do palco, com sua câmera em punho. Capturava os olhares, os gestos, os sorrisos sem voz. Ele sabia que não era uma noite qualquer, e que aquilo, por mais doloroso que fosse para alguns, era justiça silenciosa sendo feita com elegância. O mestre de cerimônias precisou repetir o nome de Eduardo 2 vezes. Ele havia sido chamado para subir ao palco e receber o prêmio de Homem do Ano em Imagem e Influência, mas parecia não ouvir. Só quando Marina o empurrou levemente pelo cotovelo, ele reagiu. Subiu ao palco sob aplausos mais tímidos do que o esperado. O público não sabia como reagir. Ainda digeria o impacto da chegada de Lívia, e Eduardo sentia o peso disso como nunca antes. Ele começou o discurso agradecendo os parceiros, os clientes, os amigos, mas sua voz soava diferente, trêmula.
desalinhada, como se cada palavra pesasse mais do que a anterior. Evitava olhar na direção onde Lívia estava, mas em certo momento não conseguiu mais. Os olhos se encontraram. Por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Não havia plateia, nem prêmio, nem holofotes. Só ele, ela e o que ficou entre eles. Lívia sustentou o olhar com a tranquilidade de quem não devia nada a ninguém. Não havia ódio, não havia vingança, só firmeza. E talvez, apenas talvez, uma ponta de pena. Eduardo desviou o olhar, gaguejou ao terminar a última frase e deixou o palco apressado, sem sequer posar para fotos com o troféu. Marina o seguiu, perplexa. Clara permaneceu sentada, com os olhos fixos em Lívia. Na cabeça dela, perguntas se formavam sem resposta. Mas no coração, talvez, já soubesse que aquele menino de terno branco era sangue do seu sangue. Quando o evento retomou seu ritmo, com música e brindes, muitos convidados começaram a se aproximar de Lívia. Alguns perguntavam sobre o vestido, outros elogiavam Theo. Um homem chegou a dizer que nunca tinha visto uma entrada tão marcante em um evento como aquela. Mas ela respondia com gentileza e pouca conversa. Não estava ali para ser celebridade. Estava apenas sendo o que sempre foi. Uma mulher inteira. Uma mãe presente. Uma força silenciosa que nem o tempo, nem o abandono conseguiram apagar. Enquanto isso, Theo tirava fotos com Miguel, brincava com as luzes do palco e pedia suco de uva como se estivesse num parque de diversões. Para ele, era só mais uma aventura ao lado da mãe. Mas para os outros, era o começo de algo que ninguém conseguia mais ignorar. O corredor lateral do salão principal estava tomado por uma tensão invisível, que se agarrava às paredes como umidade em dia abafado. Eduardo saiu às pressas do palco, com o troféu ainda nas mãos e o suor escorrendo pela têmpora. O caminho até o camarim foi feito em silêncio, mas com passos acelerados, como quem foge de algo que não tem nome. Marina o acompanhava de perto, sem dizer nada, mas com a expressão dura, olhos fixos nas costas dele, como se estivesse preparando uma acusação que ainda não tinha decidido se faria em público ou em particular. Assim que entraram no camarim, Eduardo largou o troféu sobre a mesa, respirando fundo. Marina trancou a porta atrás de si. O som da chave girando ecoou como um aviso. Ele passou a mão pelo rosto, tentando recompor a postura, mas já era tarde. O colapso começava a se desenhar nos detalhes. O nó da gravata frouxo, a camisa amassada nas laterais, o olhar perdido. Marina cruzou os braços, manteve a calma e perguntou com a voz baixa, mas cortante. Quem é ela? Eduardo hesitou. Encarou o espelho à sua frente como se procurasse uma resposta que não estava ali. Marina deu um passo à frente. Porque todo mundo viu sua reação. E não precisa ser nenhum gênio para perceber que aquele menino é seu filho. O silêncio entre eles durou mais do que a própria pergunta. Ele não confirmou, mas também não negou. O silêncio foi tudo que Marina precisava para entender. Sua expressão de frustração se transformou em um tipo de raiva contida, não explosiva, mas densa, como óleo quente prestes a ferver. Você me usou para limpar sua imagem, Eduardo. E o tempo todo tinha um filho escondido? Eduardo tentou argumentar, mas a voz saiu baixa, abafada. Não foi bem assim. Eu não sabia se era meu. Ela sumiu. Marina riu com descrença. Ela sumiu? Ou você desapareceu antes que tivesse que lidar com as consequências? Ele abriu a boca, mas não disse nada. Sabia que Marina estava certa. Sabia que naquela noite de 6 anos atrás, ele escolheu salvar a própria reputação ao custo da verdade. Sabia que bloqueou números, que orientou a equipe a cortar qualquer contato e que jamais tentou saber se Lívia estava bem. Enquanto isso, no salão principal, Lívia caminhava calmamente entre os convidados, com Theo ao lado, segurando um copo de suco e encantado com a música da orquestra. Alguns jornalistas se aproximavam com perguntas disfarçadas de elogios. Você é do meio da moda, não é? Já desfilou antes?
Ela sorria educadamente, desviava com classe. Miguel, sempre por perto, mantinha os mais invasivos a uma distância segura, mas já sabia que não teria como conter a curiosidade por muito tempo. Os rumores já começavam a circular entre colunistas e fofoqueiros disfarçados de críticos de estilo. E o que mais chamava a atenção não era o vestido impecável nem a postura segura. Era a criança, o menino, a cópia de Eduardo em miniatura. Do outro lado do salão, Clara Bittencourt observava tudo com os olhos de uma estrategista em alerta. O rosto dela permanecia impassível, mas os dedos tamborilavam discretamente sobre o braço da poltrona. Havia algo naquela criança que a incomodava profundamente, e não era apenas a semelhança com o filho, era o fato de ela estar ali, com Lívia, de mãos dadas, sendo admirada por todos, enquanto Eduardo, o homenageado da noite, fugia da própria festa. Aquilo, para Clara, era uma afronta, e ela não era mulher de assistir calada. Quando Lívia se afastou por um instante para levar Theo ao banheiro, Clara se aproximou com passos suaves. O perfume dela chegou antes da voz. Você sabe que essa noite não é sobre você, não sabe? Lívia virou devagar, encontrou aqueles olhos frios e antigos. Respondeu com tranquilidade. Não vim para ser sobre mim. Vim por ele. Clara olhou discretamente em direção ao corredor por onde Theo havia desaparecido e depois voltou os olhos para ela. Você teve sua chance no passado, Lívia. Desistir e sumir foi sua escolha. A frase vinha com veneno, mas Lívia não se desequilibrou. Não desapareci. Fui expulsa. Por vocês. E sobrevivi. Não vim para retomar nada. Vim para mostrar que ele existe e que não precisa de ninguém para ser notado. Clara respirou fundo, incomodada com a firmeza. Você está brincando com fogo. Lívia deu um passo à frente, a voz mais baixa. Não se preocupe. Eu não vim queimar ninguém. Só quero que você saiba que ele não carrega vergonha nenhuma no sobrenome que herdou. Antes que Clara pudesse responder, Theo voltou correndo pelo corredor, sorrindo e pulando como se nada estivesse acontecendo. Mãe, achei um doce na mesa. Posso pegar mais um? Lívia se agachou, limpou o canto da boca dele com um lenço e disse, pode, mas devagar. E só mais um. Clara os observou por alguns segundos. E naquele instante, pela primeira vez, viu algo que não esperava. Viu Eduardo pequeno, risonho, brincando na sala de visitas da antiga casa de Ipanema. Viu seu neto, mesmo sem ter coragem de dizer isso em voz alta. Na sala de imprensa, enquanto o evento seguia, um fotógrafo experiente revisava suas imagens no visor da câmera. Parou em uma foto específica. Uma mulher em amarelo, de costas, de mãos dadas, com um menino de terno branco. A silhueta dos dois, recortada pelo brilho do tapete vermelho. Ele sorriu e disse para o colega ao lado, essa aqui vai rodar o país amanhã. E tinha razão, porque o que começou como um retorno discreto, agora ganhava outra forma. E a verdade, por mais bem escondida que fosse, já começava a se revelar em cada olhar. Já passava das 10 da noite quando Eduardo finalmente tomou coragem de procurar por Lívia. A festa seguia num ritmo mais lento, com os convidados distraídos entre sobremesas caras e conversas vazias. Mas ele não conseguia se concentrar em nada desde o momento em que a viu entrar naquele salão. A imagem dela, imponente de amarelo, acompanhada de uma criança que carregava no rosto traços impossíveis de negar, martelava em sua cabeça como um despertador sem botão de soneca. Marina o havia deixado sozinho no camarim. Não disse para onde ia, apenas jogou no ar. Você tem mais coisa para resolver do que pensa. Ele sabia que tinha. E sabia exatamente por onde começar. Encontrou Lívia sentada em uma varanda lateral, afastada do burburinho principal. Theo dormia com a cabeça em seu colo, os cílios longos descansando sobre as bochechas rosadas. Ela passava os dedos com delicadeza pelo cabelo do menino, com o tipo de calma que Eduardo nunca conseguiu sustentar por mais de 5 minutos.
Ela o viu se aproximar, mas não se moveu. Apenas ergueu os olhos na direção dele, como quem já sabe o que está por vir, mas não tem mais energia para fingir surpresa. Ele parou a poucos passos, observando o filho dormir. O coração acelerado, as palavras embaralhadas na garganta. Ele é lindo, disse por fim. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Lívia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para Theo e respondeu: ele é, e é muito mais do que isso. Eduardo assentiu envergonhado. Estava diante de uma mulher que havia amado, ferido e abandonado, mas ela parecia mais forte do que nunca, mais inteira, e aquilo o desconcertava. Eu não sabia, tentou dizer, mas ela o interrompeu com suavidade. Sabia, sim. Só escolheu não querer saber. Ele abaixou a cabeça, sentindo o peso da verdade como um soco no estômago. Eu era covarde, estava com medo de tudo desmoronar. Minha imagem, minha carreira. Não fui homem. Ela soltou um leve riso sem alegria. Não, você foi exatamente o homem que escolheu ser. Ele se sentou na poltrona ao lado, com cuidado para não acordar Theo. Observou o menino por alguns segundos. Depois, olhou para ela. Por que não me procurou? Por que não me disse nada depois? Lívia respirou fundo. Porque eu entendi que ninguém some por engano. Que quando alguém quer fazer parte, ele aparece. E quando não aparece, já é resposta suficiente. Eduardo ficou em silêncio. Sabia que qualquer argumento agora seria vazio. Ela o conhecia. Conhecia cada expressão, cada tentativa de se justificar. E, acima de tudo, conhecia o próprio valor. Não precisava dele para validar nada. Ele sabe quem eu sou? Perguntou com a voz embargada. Ainda não, ela respondeu. Para ele, você é só uma sombra em um desenho. Um homem de terno e microfone que aparece nos sonhos e desaparece antes de falar qualquer coisa. Eduardo assentiu, engolindo em seco. Theo mexeu-se levemente no colo da mãe, murmurando algo ininteligível antes de voltar ao sono profundo. Eu queria fazer parte, se for possível, disse, olhando nos olhos dela. Não porque eu me sinta pressionado, mas porque vendo ele, vendo vocês dois, eu percebo o que perdi, o que deixei escapar. Lívia não respondeu de imediato. Passou os dedos pelos cabelos de Theo mais uma vez. Depois olhou para Eduardo com firmeza. Fazer parte da vida dele não é um troféu que você ganha quando percebe que perdeu alguma coisa. É uma construção que exige presença, verdade e responsabilidade. Ele assentiu em silêncio. Ela continuou. Eu não vim aqui hoje para te confrontar, nem para expor nada. Vim porque ele merecia ser visto. Porque você precisava olhar para ele e entender que ele existe, que está crescendo, que tem nome, sonhos, medos, e que você não pode mais fingir que nada aconteceu. Eduardo passou a mão pelo rosto. O cansaço se misturava à vergonha, ao arrependimento, à confusão. Eu não sei como começar, disse. Não começa comigo, ela respondeu. Começa com ele. Se quiser tentar, vai ter que ir devagar. Respeitar o tempo dele. O meu também. E entender que agora ele é minha prioridade. Não seus planos, não sua imagem, não seus eventos. Ele. Theo se mexeu outra vez e abriu os olhos, sonolento. Olhou para Eduardo sem reconhecê-lo. Mãe, quem é esse moço? Eduardo congelou. Lívia olhou para o filho com delicadeza. É só um amigo, filho, que veio conversar um pouco. Theo esfregou os olhos e encostou novamente no colo da mãe, sem dar muita atenção. Estava cansado, e a noite já parecia longa demais para ele. Eduardo observou a cena com uma mistura de ternura e culpa. Aquela criança era sangue do seu sangue, mas havia tanto nele que era só dela, do jeito que sorria, da maneira como se aconchegava, do modo como confiava plenamente naquele colo. Era a prova viva de que o amor pode crescer mesmo na ausência. Lívia se levantou com cuidado, pegando Theo no colo. A gente vai embora agora. Foi uma noite longa. Eduardo se levantou também,
abrindo espaço. Posso ligar, perguntar dele, saber como está? Ela parou por um instante antes de responder. Você pode tentar, mas não espere que tudo aconteça rápido. Se quiser fazer parte, vai ter que caminhar com a gente. Sem promessas, sem vitimismo, só com presença. Ele assentiu. Ela saiu sem se despedir. Apenas caminhou com Theo no colo, sob a luz baixa do corredor. Eduardo ficou ali parado, observando até que ela desaparecesse na curva. Aquela noite havia tirado dele muito mais do que qualquer escândalo. Tirou o controle, tirou o domínio da própria imagem, mas devolveu, ainda que de forma dolorosa, um vislumbre daquilo que nunca deveria ter sido perdido. E agora, tudo dependia do que ele faria com isso. Na manhã seguinte, o nome de Eduardo Bittencourt deixou de ser sinônimo de influência e controle. As manchetes dos principais portais de celebridades estampavam com letras garrafais: quem é a mulher misteriosa que roubou a cena no gala de Eduardo Bittencourt? A foto mais replicada mostrava Lívia caminhando pelo salão de vestido amarelo, com Theo de mãos dadas ao lado. A legenda era sempre parecida, mas o que viralizava mesmo eram os comentários. A criança parece uma cópia do Eduardo. Não porque ele congelou no palco quando viu os dois. Esse menino é filho dele, não é? Em menos de 24 horas, o que deveria ser uma noite de prestígio e consagração virou uma avalanche de suposições e perguntas. Marina tentava controlar a crise de imagem com chamadas aos assessores, orientações à imprensa e comunicados vazios. Mas as redes sociais não esperavam explicações. O vídeo de Eduardo gaguejando em cima do palco já somava milhares de visualizações. O trecho em que ele cruza o olhar com Lívia foi compartilhado com trilhas sonoras dramáticas e teorias de bastidores. Influenciadores especializados em fofoca começaram a revirar o passado do empresário em busca de pistas. Um deles encontrou, nos arquivos de eventos antigos, uma foto borrada de Lívia em um desfile, ao lado de Eduardo. Não demorou até associarem os pontos. No apartamento no Grajaú, Lívia acompanhava tudo de longe, com a televisão desligada e o celular no modo silencioso. Miguel, por outro lado, lia cada comentário com os olhos atentos, não para alimentar o ego, mas para proteger o que pudesse ser protegido. Já conhecia os mecanismos da exposição pública. Sabia que, mesmo sem dizer uma palavra, Lívia seria colocada no centro da tempestade, e que muitos usariam a história não como uma lição, mas como espetáculo. Lívia, por sua vez, não se abalava. Dizia que não podia controlar o que as pessoas pensavam. Só podia manter a verdade em paz dentro dela. Theo, por sorte, não entendia ainda a dimensão de tudo. Voltou à rotina da escola, dos desenhos e das histórias antes de dormir. Perguntava de vez em quando sobre o moço de ontem, e ela respondia com calma. Dizia que era alguém do passado, que talvez aparecesse mais vezes se ele quisesse. E Theo só respondia: "Tá bom, mãe, mas ele sabe brincar com Hot Wheels?" Lívia sorria. E era isso que importava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na cobertura luxuosa de Eduardo, o clima era o oposto. Marina não falava com ele desde a madrugada. Estava hospedada no apartamento de uma amiga em Ipanema e havia retirado o status de noivado das redes sociais. A assessoria estava pressionando por uma resposta pública, mas Eduardo não sabia o que dizer. Toda sua carreira havia sido construída em cima de imagem e controle. Agora, ambos estavam fora do seu alcance. Clara tentou minimizar os danos. Ligou para amigos influentes da mídia, pedindo que abafassem a história. Disse que tudo era uma tentativa de difamar o filho, que aquela mulher sempre foi oportunista. Mas as palavras dela, dessa vez, não causavam o mesmo efeito de antes. O mundo havia mudado, e com ele o poder da verdade, ou da aparência de verdade.
porque bastava uma imagem bem tirada, um gesto bem interpretado, para desmoronar uma reputação cuidadosamente montada ao longo de anos. Foi então que um colunista respeitado do meio jornalístico publicou uma matéria com o título "A Mulher que Calou o Rei da Imagem". O texto não era agressivo, era apenas observador. Descrevia a entrada de Lívia, a reação do público, o silêncio constrangedor de Eduardo, a delicadeza do menino. E levantava uma pergunta no final: quantos homens que vendem imagem perfeita têm passados que não cabem em suas vitrines? A repercussão aumentou ainda mais. Marcas começaram a rever contratos. Uma gigante do setor de cosméticos, que tinha Eduardo como garoto propaganda, cancelou uma campanha. Outra adiou um evento com ele como mestre de cerimônias. E, de repente, o homem que sempre controlou como o mundo o via, já não tinha mais domínio sobre nada. Sua assessoria sugeriu uma entrevista exclusiva, onde ele contaria sua versão. Mas Eduardo recusou. Pela primeira vez, parecia não saber como controlar a própria narrativa. Em um dos muitos cafés que visitava para pensar em silêncio, Eduardo esbarrou em uma senhora que não o reconheceu de imediato. Quando o nome dele foi mencionado por alguém próximo, ela comentou alto demais: "Ah, é o rapaz do escândalo da festa? Que triste, era tão bonito nas campanhas." Ele ouviu, sorriu, amarelo. Percebeu ali o que realmente havia perdido. Não era só reputação. Era o controle sobre como as pessoas o viam. E mais do que isso, o respeito. Naquela mesma noite, sozinho na cobertura escura, Eduardo abriu uma pasta antiga em seu computador. Lá estavam fotos antigas, ensaios, eventos, registros da época em que conheceu Lívia. Ele parou em uma em especial. Os dois sorrindo, sentados em um camarim, comendo pizza direto da caixa, entre uma prova de roupa e outra. Ela com o rosto limpo, sem maquiagem, rindo com a cabeça encostada no ombro dele. A imagem dizia tudo que ele havia apagado da própria memória. Aquilo não era publicidade. Aquilo era real. E agora tudo que lhe restava era aceitar que não dava mais para esconder o que havia feito. Porque máscaras, por mais bem feitas que sejam, uma hora se desfazem. E quando isso acontece, não sobra fama nem discurso. Só o que se é de verdade. E Eduardo naquele momento começava a descobrir que não sabia mais quem era sem a imagem que criou. 2 dias depois do evento, Eduardo apareceu no Grajaú. Vestia jeans e uma camisa azul clara, sem blazer, sem perfume exagerado, sem maquiagem de imagem. Parecia mais baixo do que de costume, como se a ausência das câmeras o encolhesse. Esperou alguns minutos no portão do prédio modesto onde Lívia morava, hesitando antes de tocar o interfone. Quando finalmente apertou o botão, foi Miguel quem atendeu. A voz saiu seca. "Ela não está esperando ninguém." Eduardo respirou fundo. "Mas eu preciso vê-los. Por favor." Houve silêncio. Depois, o som do portão se destravando. Lívia o recebeu na porta com o corpo ligeiramente de lado, como quem ainda não decidiu se vai deixá-lo entrar. Theo estava no quarto, desenhando, alheio à presença que voltava a rondar sua história. Miguel sentou-se no sofá da sala, braços cruzados, enquanto Eduardo permanecia em pé, meio deslocado, observando o pequeno ambiente onde Lívia construiu tudo o que ele nunca viu. Fotos na parede, brinquedos no chão, cadernos de desenho empilhados com lápis de cor. Eduardo olhou para um porta-retrato em especial, onde Theo sorria sem os 2 dentes da frente, com os braços abertos numa praia qualquer. "Ele parece feliz", disse, num tom quase de confissão. "Ele é", respondeu Lívia, sentando-se numa das cadeiras da cozinha. Eduardo caminhou até a entrada do corredor. "Posso vê-lo?" perguntou. Lívia assentiu com um gesto calmo. "Só não tente explicar o que você ainda não entendeu." Ele seguiu até o quarto e por um instante hesitou antes de bater levemente na porta entreaberta.
Theo olhou curioso. Oi. Eduardo se agachou. Oi, campeão, lembra de mim? O menino franziu a testa. Você é o amigo da mamãe? Eduardo sorriu com um nó na garganta. Sou sim. Eu queria conversar com você. Posso? Theo deu de ombros. Pode, mas eu tô desenhando. Quer ver? Eduardo entrou devagar. Sentou-se no chão ao lado do menino e observou os desenhos. Tinha heróis, animais e um homem com terno azul segurando um microfone. Esse sou eu? Perguntou, tentando não tremer a voz. Theo assentiu. Acho que é. Eu sempre desenho ele. Não sei porquê. Eduardo o observava como quem assiste a um filme sem som, onde cada gesto carrega mais verdade do que 1000 palavras. Theo pegou um giz azul e entregou a ele. Quer pintar também? Eduardo pegou o giz e, sem saber por onde começar, coloriu uma estrela, pequena no canto do papel. Theo riu. Tá torta. Eduardo riu junto. Tomei o enferrujado. Na sala, Miguel observava a cena pelo reflexo do vidro da janela. Os olhos baixos, o coração apertado. Sabia que não podia interferir naquele momento, mas também não sabia o que esperar. Lívia, por sua vez, parecia serena, como quem entende que há coisas que precisam acontecer, mesmo que não tragam respostas imediatas. Quando Eduardo voltou à sala, Theo ficou no quarto, entretido com os lápis. Ele é melhor do que eu poderia imaginar, disse Eduardo emocionado. Ele é o que você escolheu não conhecer, respondeu Lívia, mas ainda está em tempo, se fizer direito. Eduardo se sentou na cadeira da cozinha, as mãos sobre os joelhos. Eu não vim implorar por perdão. Sei que seria tolice pedir isso agora, mas quero contar minha versão. Lívia não reagiu, apenas manteve o olhar firme. Naquela época, eu era fraco, vivendo da aprovação dos outros. Cada passo meu era calculado. Quando você disse que estava grávida, meu primeiro pensamento não foi em você, nem no bebê. Foi em mim, em como aquilo ia afetar minha imagem. Eu me apavorei. Fiz o que me ensinaram a fazer quando algo foge do controle. Cortei, ignorei, fingi que nunca aconteceu. Miguel respirou fundo, mas não disse nada. Eduardo continuou. Passei os últimos anos tentando ser alguém importante. Construí um império de imagem. Mas na primeira vez que vi você entrar naquele salão, tudo desabou. Não porque você apareceu, mas porque pela primeira vez eu enxerguei o que eu tinha apagado. Você estava lá, com o nosso filho, vivo, inteiro, feliz. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Lívia cruzou os braços. Você quer ser pai agora porque sentiu culpa? Eduardo negou com a cabeça. Quero tentar ser pai agora, porque vendo ele, eu entendi que minha ausência não me protegeu de nada. Só me tornou um estranho para o melhor de mim. Miguel se levantou, caminhou até a porta. Vou dar uma volta. Volto em meia hora. Saiu sem esperar resposta. Eduardo o acompanhou com os olhos e depois voltou o olhar para Lívia. Eu sei que a gente tem versões diferentes dessa história, mas só tem um fato incontestável. Theo existe, e ele merece o melhor. Se você achar que posso ser parte disso, mesmo que aos poucos, estou disposto. Se não quiser, vou respeitar, mas não vou mais me esconder. Lívia o observou em silêncio. Pela primeira vez, não viu o homem de capa de ensaio fotográfico, de discursos perfeitos. Viu alguém despido, vacilante, humano. Você vai ter que reaprender tudo, disse com calma. Não tem manual, não tem prêmio. Tem um menino ali dentro que precisa de verdade, e verdade não se ensaia. Eduardo assentiu. Estou disposto. Ela se levantou e caminhou até o corredor. Por hoje foi o suficiente. Vamos dar um passo de cada vez. Ele ficou ali, ainda sentado, com os olhos marejados, sentindo que talvez estivesse conhecendo, enfim, o começo do homem que não teve coragem de ser anos atrás. E agora, quem ditava o ritmo era ela, porque havia a versão dele, a dela. Mas a que importava mesmo agora era a que Theo escreveria daqui para frente.
Na semana seguinte, os dias voltaram a ter o ritmo calmo do apartamento no Grajaú. O barulho do ventilador girando, os desenhos de Theo espalhados pelo chão, os recados de clientes na caixa de entrada, pedindo novas encomendas da marca Pequeno Brilho. Lívia retomou o trabalho com foco e leveza, como quem já havia atravessado o furacão e agora enxergava o horizonte mais limpo, mesmo com algumas nuvens ainda pairando no céu. Eduardo ligou 2 vezes. Ela não atendeu. Enviou uma mensagem simples. Estou por aqui, quando achar que é hora. Ele não insistiu. Soube respeitar o silêncio. E naquele gesto, Lívia percebeu que algo realmente havia mudado. Não nele apenas, mas nela. Porque agora, pela primeira vez em anos, ela tinha a liberdade de decidir com base no que sentia, e não mais no que precisava suportar. No sábado, Miguel passou para buscá-la com Theo para um passeio à Praia do Leme. Era tradição entre os 3. Nada sofisticado, apenas uma toalha estendida na areia, frutas picadas na lancheira e conversas boas o suficiente para fazer o tempo passar devagar. Theo correu em direção ao mar, os pés enterrando na areia molhada, rindo alto como só as crianças que conhecem o amor sabem rir. Lívia estendeu a canga ao lado de Miguel e se sentou, os olhos acompanhando o filho entre as ondas. Ele parecia tão leve, tão inteiro, que por vezes ela esquecia o que carregou sozinha durante 6 anos. Miguel abriu um mate gelado e ofereceu. E então? Perguntou. Vai deixar ele tentar fazer parte? Lívia demorou a responder. Acho que não se trata de deixar ou impedir. Se o Theo quiser, ele vai saber mostrar. Se não quiser também. Miguel assentiu. Você já pensou que esse menino tem um dom silencioso de atrair o que é verdadeiro? Ela sorriu. Por isso mesmo preciso manter longe o que não for. No fim da tarde, enquanto Theo construía um castelo na areia, Eduardo apareceu. Não com a pompa de sempre, sem fotógrafo, sem assessoria, sem gestos ensaiados. Trazia nas mãos um carrinho vermelho de brinquedo e uma sacola com picolés. Theo o viu primeiro. Correu até ele com a naturalidade de quem reconhece alguém que apareceu sem prometer. Você veio? Eduardo sorriu. Vim. Você me chamou? Theo balançou a cabeça. Não, mas minha mãe diz que às vezes a gente aparece só porque quer. Eduardo olhou para Lívia, que o observava de longe. Ela não fez sinal algum, mas também não impediu que ele se aproximasse. Miguel se levantou e deu espaço. Sabia que aquele momento não era dele, era deles. Eduardo sentou-se ao lado do castelo e entregou o carrinho. Esse aqui é para quando a pista for difícil. Ele tem tração nas 4 rodas. Theo riu e começou a empurrar o carrinho pela areia. Vai ser difícil ele andar aqui, hein? Eduardo sorriu. É, mas se a gente empurrar junto, ele consegue. Theo parou por um instante, pensou e disse. Tá bom, mas você tem que me ajudar a fazer a garagem dele. E assim passaram quase 1 hora, construindo juntos. Um castelo improvisado, com túnel para o carrinho, bandeirinha de graveto e portão de areia. Lívia assistia de longe, sentada, sem dizer uma palavra. A brisa batia leve nos cabelos e os olhos dela não carregavam mais a dor do passado, carregavam atenção, lucidez e talvez um pouco de esperança, não por Eduardo, mas por Theo, pela chance de ele crescer sabendo que, quando alguém quer mesmo ficar, não precisa fazer promessas, só precisa aparecer, de novo e de novo. Na volta para casa, Theo dormiu no banco de trás do carro de Miguel, abraçado ao carrinho novo. Eduardo se despediu com um aceno, sem pedir nada, sem exigir nada. Lívia agradeceu com um olhar. Miguel ligou o rádio e deixou a música preencher o silêncio da noite. No apartamento, depois de colocar Theo na cama, Lívia sentou-se à mesa com um caderno novo. Abriu na primeira página e escreveu com letra firme. O que nos define não é o que nos fizeram, é o que escolhemos fazer com isso. Depois fechou, guardou na gaveta e olhou para o quarto do filho. A luz fraca da noite entrava pela fresta da cortina.
ele dormia tranquilo, como alguém que, mesmo sem entender tudo, já sabia reconhecer o que é presença. No domingo, Eduardo mandou outra mensagem, nada invasiva, apenas uma foto do castelo que construiu com Theo, agora derretido pela maré. A legenda dizia: "Vamos construir outro qualquer dia desses?" Lívia olhou a tela do celular por alguns segundos. Depois digitou apenas: "A gente vê." Não era sim, nem não. Era um talvez possível, uma porta entreaberta, porque agora ela tinha o direito de escolher. E isso, depois de tudo, era mais precioso do que qualquer pedido de desculpas. Era liberdade. E ela tinha aprendido com o tempo que a liberdade não grita. Só permanece onde há verdade. E foi assim que, sem cena final, sem aplausos, sem viradas forçadas, Lívia entendeu que nem sempre é preciso vencer para seguir em frente. Às vezes, basta apenas não abrir mão de si. Alguns meses depois, o nome Pequeno Brilho apareceu discretamente no rodapé de uma revista de moda infantil como responsável pelo figurino de uma campanha premiada. Não havia foto de Lívia, nem menção à sua história. Apenas o nome da marca, um vestido amarelo em destaque e o olhar sorridente de uma criança correndo por um campo aberto. Miguel foi quem mostrou a revista. Estavam sentados no mesmo banco de sempre, em frente à escola onde Theo aprendia a escrever as primeiras frases completas. Lívia sorriu ao ver a imagem. Passou os dedos sobre o papel, como quem toca uma memória viva. Não é o meu rosto, mas sou eu inteira aqui. Naquele dia, ela também foi convidada para participar de uma roda de conversa com outras mulheres empreendedoras da periferia. Aceitou com certa hesitação. Não estava acostumada com microfones. Já tinha enfrentado plateias bem mais difíceis, mas nunca como ela mesma. Quando chegou, foi recebida com carinho e olhares atentos. Falou pouco. Contou que recomeçou do zero, que costura roupas à mão enquanto o filho dorme e que já se sentiu invisível mais vezes do que gostaria. Uma mulher levantou a mão e perguntou: "Você já pensou em desistir de tudo?" Lívia respirou, olhou para o fundo da sala e respondeu: "Todos os dias, mas aí eu olho para o meu filho e lembro que o mundo tentou me apagar, mas eu escolhi voltar, por ele e principalmente por mim." A sala ficou em silêncio, um silêncio bonito, cheio. Lívia se despediu sem discursos, pegou sua bolsa simples e foi embora caminhando pela rua, sentindo o vento bater no rosto. Theo a esperava em casa com uma folha nas mãos. Tinha desenhado 3 figuras: uma mulher de vestido amarelo, um menino de braços abertos e um homem empurrando um carrinho vermelho. Lívia colou o desenho na porta da geladeira. Sorriu. Enquanto preparava o jantar, pensou em como era bom poder voltar para a própria vida. Não como um pedido de desculpas, mas como quem sabe que o que construiu ninguém mais pode tirar. Porque agora ela não esperava mais ser escolhida. Ela escolhia todos os dias. E por fim, escolheu a si mesma. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o nosso, inscreva-se no canal e continue com a gente nessa jornada de histórias reais, emocionantes e cheias de escolhas que transformam vidas. Sua presença aqui faz toda a diferença.